Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você sabe me dizer quais são as consequências jurídicas para a conduta de uma pessoa que ofende outra em razão da sua crença religiosa? Pois saiba que nós iremos analisar uma questão elaborada para o exame da ordem. E a partir dessa questão, eu irei explicar para você quais são os possíveis desdobramentos e, ao final, apresentar uma decisão recente do STF que abre uma situação um tanto polêmica que nós iremos refletir juntos. Vem comigo! E antes de seguirmos em nossas considerações, quero convidá-lo desde já a se inscrever no canal. É rápido, é fácil e assim você receberá toda semana os nossos lançamentos. Estou preparando sempre um material de qualidade para lhe ajudar. E aproveite também para maratonar o excelente conteúdo que já está aqui à sua disposição. Muito material bacana de direito e de criminologia. Mas vamos lá então para a análise desta questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas para o exame da ordem. Durante uma festa de confraternização entre amigos da faculdade, em 1º de junho de 2020, começou uma discussão entre Plínio e Carlos, tendo a mãe de Plínio procurado intervir para colocar fim à briga. Nesse momento, Carlos passou a ofender a mãe de Plínio, chamando-a de macumbeira, que deve estar em um terreiro. Revoltadas, pessoas que presenciaram o ocorrido compareceram ao Ministério Público e narraram os fatos. A mãe de Plínio disse em sua residência que não pretendia manter discórdia com colegas do filho, não tendo comparecido à delegacia e nem ao órgão ministerial para tratar do evento. O Ministério Público, em 2 de dezembro de 2020, denunciou Carlos pelo crime de racismo, trazido pela Lei 7.716/89. Você, como advogado de Carlos, deverá alegar em sua defesa que... E nós temos as alternativas, iremos avaliar todas elas. Veja bem aqui, primeira alternativa, letra A. Ocorreu a extinção da punibilidade, pois não houve a indispensável representação da vítima, apesar de, efetivamente, o crime praticado ter sido crime de racismo. E me diz, nós temos aqui a situação, vocês entenderam bem, uma discussão entre ali dois integrantes de uma festa, dois participantes de uma festa, convidados. E é o momento, então, que Carlos passa a ofender a mãe e ele faz ofensas, dirige ofensas a ela em razão da sua crença religiosa. Sua macumbeira, você deve estar em um terreiro. E, claro, as pessoas que presenciaram aquilo levaram ao conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público esse fato. Por isso é que o Ministério Público ofereceu a denúncia. Mas note que a mãe, no caso a mãe de Carlos, ela não comparece. Desculpe, a mãe de Plínio, ela não comparece na delegacia. Então aqui o primeiro ponto é esse. Nós estamos diante de um crime de racismo? Claro, precisamos entender o que é um crime de racismo. Esse é o primeiro ponto. E quando falamos do crime de racismo, é importante diferenciá-lo do crime de injúria racial. Essa é uma confusão muito frequente. Inclusive, nós temos aqui outro vídeo no canal onde nós abordamos esse assunto com maior propriedade. Mas veja bem, eu posso antecipar para você que o crime de racismo é muito mais grave. O crime de racismo é uma ofensa que é dirigida a um grupo. Nós temos a previsão, então, na Lei 7.716, de 89, que estabelece os chamados crimes de preconceito, crimes de racismo, crimes de preconceito. E nessa situação é mais grave, eu posso resumir para você, porque a vítima é impedida de exercer um direito. Anote bem lá, então, a vítima é impedida de exercer um direito nos crimes de racismo. Vamos imaginar a pessoa vai adentrar um local público, como um salão, como uma padaria, como um restaurante, e ao momento que ela vai adentrar nesse local, segurança não permite que essa pessoa entre, né? Casa noturna, ou ela vai, como eu disse, a um salão de beleza e as pessoas, não, nós não vamos atender você aqui. Aí sim nós temos um crime de racismo. Existem ainda outras situações envolvendo a suástica, enfim, mas é uma lei um tanto curta que vale a pena você estudar. Mas a síntese, em resumo, é essa. Lembre-se, então, que nos crimes de racismo, a vítima é impedida de exercer um direito, de matricular o filho em uma escola. São essas as situações tradicionais dos crimes de racismo. Já em contrapartida, quando falamos da injúria racial, nós estamos trabalhando com uma espécie de injúria. E a injúria é uma espécie de um crime contra a honra, ou seja, a injúria racial, eu tenho um crime contra a honra. E é nessa situação, justamente, que enquadramos estas ofensas, né, esses xingamentos relacionados à raça, cor, etnia. Então é a injúria racial, ou o nome técnico correto, a injúria qualificada, que se encontra no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, diante desse breve esclarecimento, nós verificamos que a afirmação na letra A está
incorreta, porque não estamos diante de um crime de racismo, e sim de uma hipótese de injúria qualificada. Então a afirmação está incorreta. Vejam a letra B. Haver a desclassificação para o crime de injúria simples, que é de ação penal privada, não tendo o Ministério Público legitimidade para o oferecimento da denúncia. Então, o que você me diz? A afirmação contida na alternativa B está certa ou errada? E nós já sabemos que não se trata de um crime de injúria simples. A afirmação, ela está incorreta, porque quando nós avaliamos o crime de injúria, como eu disse agora há pouco, nós temos a injúria racial, que o nome correto é injúria qualificada. Nesta situação aqui, artigo 140, crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então essa é a figura da injúria simples prevista no artigo 140 caput. Mas nós verificamos que neste caso não é uma injúria simples, vai além disso. Nós temos ali uma ofensa dirigida à mãe, então, de Plínio, mas ela se utiliza, essa ofensa, de elementos referentes à religião. Isso se enquadra no parágrafo 3º, que é a injúria racial ou injúria qualificada. Acompanhe a redação. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, nós temos a pena, então, aumentando para a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Veja um exemplo aqui, claro, de uma qualificadora. Por isso, injúria qualificada. A alteração ocorre nos limites típicos e também na espécie de pena. No caput temos detenção de 1 a 6 meses e aqui reclusão de 1 a 3 anos. Isso interfere, claro, na primeira fase da dosimetria da pena. Quero também recomendar outro vídeo para você, onde nós avaliamos todas as fases da dosimetria da pena de forma bem objetiva e didática. Mas aqui, injúria racial. O que eu chamo a atenção aqui para o parágrafo 3º, é importante que você anote, considerando várias outras questões de prova também, é que quando falamos da injúria qualificada, as pessoas generalizam o nome que, entre aspas, pegou, né, é injúria racial. Então, quando fala em injúria racial, você pensa raça, cor, etnia, até aí tudo bem. Mas vejam, religião não é raça. Ela foi ofendida em razão da sua religião. Da sua religião, sua macumbeira, você tem que estar no terreiro. Essa é a situação. E, claro, a injúria qualificada, mas você pode encontrar, então, nas provas como injúria racial, e religião não é raça. Ainda teríamos origem, vamos imaginar, seu nordestino, seu isso, seu aquilo, né? Ou condição de pessoa idosa, veja, idosa também, né? Seu velho gagá. Não é, né? A princípio você não vai pensar em injúria racial, mas nós já encontramos provas em que a pessoa era ofendida em razão da sua condição de pessoa idosa e na alternativa correta era lá injúria racial. Então todo esse parágrafo recebeu essa denominação injúria racial. Fique atento a esse ponto. E ainda temos a última possibilidade da pessoa portadora de deficiência. Então o nome correto, injúria qualificada, mas eu repito, em várias bancas utilizam a expressão de todo esse parágrafo 3º como injúria racial. E nós já diferenciamos a injúria racial da figura, então, dos crimes de racismo. Então a afirmação, letra C, está incorreta, porque nós não temos ali a hipótese da injúria simples. Letra C. Então deverá, então, alegar a hipótese da desclassificação para o crime de injúria qualificada, ou seja, do crime de racismo para a injúria qualificada, pela utilização de elementos referentes à religião, que é de ação penal privada, não tendo o Ministério Público legitimidade para o oferecimento da denúncia. Então aqui entra outro ponto. Primeiro, você já sabe a diferença do crime de racismo para o crime de injúria qualificada, e claro também a diferença da injúria qualificada para a injúria simples. Então sim, realmente se trata do crime de injúria qualificada, mas nessa hipótese nós temos um crime de ação penal privada, e vejam que aqui foi interessante uma certa malícia da banca, porque quando nós pensamos nos crimes contra a honra, pensamos crimes contra a honra, ação penal privada, essa é a regra. Mas aqui nós temos uma situação também um tanto peculiar, porque o artigo 145 nos estabelece o seguinte: nos crimes previstos nesse capítulo, crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Essa é a regra, então ação penal privada. Salvo quando no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal, e essa hipótese aqui é a injúria real, que claro, não é abordada nessa questão, mas fica aqui o registro. Essa é a hipótese da injúria real. E você depois deve ficar atento até para diferenciar a injúria real do crime de rixa e também do crime de lesões corporais. Então aqui o 140, parágrafo 2º, não nos interessa por hora. Mas veja o parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça
No caso do inciso 1 do caput do artigo 141 desse código, também não é o ponto abordado hoje, e mediante, olha essa parte final, mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140, que é justamente a situação que nós estamos tratando hoje da injúria qualificada, chamada também de injúria racial. Então a afirmação está incorreta, que claro, deve haver a desclassificação para o crime de injúria qualificada? Sim, é uma hipótese de injúria qualificada, mas nesse caso não estamos diante de uma ação penal privada. Então o que deve ocorrer é a desclassificação para o crime de injúria qualificada, perfeito, né, com a utilização dos elementos referentes à religião, e ainda o crime de ação penal pública condicionada. Ou seja, uma ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, mas a ação dele está condicionada à representação da vítima. Existe uma condição de procedibilidade, que é a representação da vítima. E neste caso, como a vítima, que é a mãe de Plínio, decide não comparecer à delegacia porque ela não quer levar adiante aquela situação, mesmo que as pessoas que presenciaram o fato tenham ficado um tanto revoltadas com isso, então aqui realmente deve ser declarada extinta a punibilidade por não ter havido a representação por parte da vítima. Então este é o gabarito com base no Código Penal e você sabe agora então quais são os desdobramentos, qual é o crime. Então quando nós temos um xingamento, uma ofensa em razão da religião praticada pela pessoa, quais são os desdobramentos, qual é a espécie de ação penal. Mas espera aí, agora que eu quero chamar atenção então para a situação final um tanto polêmica que nós temos hoje, com base em uma decisão recente, muito questionada pela doutrina, foi uma decisão então do STF, equiparando a injúria racial aos crimes de racismo. Veja bem, quando nós falamos dos crimes de racismo, nós sabemos que os crimes de racismo são imprescritíveis. Ocorre que o STF equiparou a injúria racial com uma espécie de racismo. Então aqui é realmente uma decisão muito questionável, né? Nós sabemos que o STF não tem a possibilidade de legislar, mas né, nós temos verificado aí nos últimos tempos uma certa interpretação assim um tanto extensiva, eu diria aqui, e que chama a atenção da doutrina, porque nós não podemos ter uma interpretação extensiva para aumentar o alcance, para prejudicar, para de qualquer forma agravar a situação do acusado. E foi justamente isso que o STF fez aqui, porque ele estendeu essa imprescritibilidade dos crimes de preconceito previstos em lei especial para a hipótese da injúria qualificada, que nós vimos, né? Então é uma espécie de um crime contra a honra de ação penal pública condicionada. Ocorre que quando nós temos uma ação penal pública condicionada, nós temos um prazo para que essa representação seja oferecida. Caso contrário, ocorrerá a extinção da punibilidade. Então nesse caso aqui, ainda que o STF diga que a injúria racial é imprescritível, nós temos esta decisão do STF contrariando o disposto expressamente no Código Penal. Nós temos aqui a Constituição dizendo então que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Esta é a situação então que o STF procurou colocar aqui então dentro deste ponto. Mas olha o que diz o Código Penal para finalizarmos o estudo de hoje. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo do oferecimento de denúncia. Então, como eu disse, nós temos aqui uma questão polêmica, porque a decisão do STF contraria expressamente o disposto no Código Penal ao fazer, então, esta equiparação. E lembramos mais uma vez, então, que o crime de injúria racial não se confunde com os crimes de racismo. No estudo de hoje foi possível compreender que quem ofende outra pessoa em razão da sua crença religiosa pratica o crime de injúria qualificada, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, diante dessa situação, mesmo que eu tenha configurado um crime, o segmento da ação penal vai depender da vontade da vítima. E é claro, nós observamos que ao final nós temos hoje uma decisão do STF em confronto com o disposto na lei, porque a decisão do STF equipara a injúria qualificada ao crime de racismo, tornando imprescritível.
ocorre que, como a injúria qualificada é um crime de ação penal pública condicionada, nós temos na previsão do Código Penal um prazo de 6 meses para que essa representação seja oferecida, para que a vítima se manifeste, então, no desejo de que esta pessoa seja processada. Esse é um assunto que realmente será objeto de vários questionamentos daqui para frente. Mas é isso, eu espero ter ajudado a seguir em seus estudos. Eu peço que você deixe seu like, que fortalece o meu trabalho, e eu encontro na próxima videoaula. Um grande abraço e lembro sempre, o interesse é o maior educador.